Eu quero cumprimentar aqui e agradecer esta oportunidade de estar aqui a convite do senador Paulo Paim, que eu acredito esse convite à minha trajetória, né, senador? Uma trajetória de luta em defesa das mulheres, dos seus direitos, especialmente os direitos trabalhistas, do qual eu sempre militei, fui sindicalista por mais de 20 anos, né? E sempre trabalhei ao lado das mulheres. Sou pedagoga de formação, psicopedagoga. Fui secretária de Estado no Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Turismo. Concorri ao Senado já por 2 ocasiões, as 2 ao lado do senador Paulo Paim, do que me orgulha muito esta... Vai falar, mas eu vou dizer, somando dá mais de 3 milhões de votos entre uma e outra. Só os votos dela, não os meus. Esses votos eu angariei fruto desta ligação que nós temos, né, senador, de defender causas que, de verdade, são causas humanas, né? Ao defendermos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, os direitos do nosso povo, né? Então, toda a minha trajetória me credenciou a estar aqui hoje, ao lado dessas mulheres maravilhosas, que eu cumprimento, a doutora Joana, a doutora Selma e a doutora Roberta. Quero ser extremamente solidária contigo aqui. Joana, ela vai nos relatar, mas ela está muito emocionada, ela está se recuperando, né, Joana? Depois ela nos conta essa situação tão... Você falou antes das mulheres, né? Exatamente. A sororidade, né, doutora Joana, a sororidade. Enfim, eu quero aqui... não tem como nós não nos situarmos nessa realidade em que estamos vivendo, de tamanhas dificuldades para o conjunto dos brasileiros e das brasileiras, né? E nós, ao ontem celebrarmos o 8 de março, um 8 de março em plena situação de misoginia em que o nosso país vive, numa situação em que, sim, os índices de feminicídio nos envergonha, nos assusta sobremaneira. O Brasil hoje hoje nós somos o 5º país no mundo, o maior número de feminicídio. E o meu estado, o Rio Grande do Sul, o estado do senador Paim, é o 3º estado do Brasil. Terceiro estado que mais mata as suas mulheres. Nós estamos vivendo aí essa situação grave, gravíssima, da epidemia do coronavírus, que está mudando, inclusive, as nossas relações, as nossas formas até de nos cumprimentar. E é bom que a gente tenha cuidado, porque é grave de verdade. Mas o feminicídio é uma epidemia também, gente. É uma epidemia que exige respostas imediatas, porque está virando já uma endemia. Tal a gravidade da situação. Não é possível que o país maltrate tanto suas mulheres, violente tanto as suas mulheres e olhe todos os dias para a imprensa, seja ela no jornal, seja no rádio, todos os dias, absolutamente, nós nos deparamos com situações de violência em que nós ouvimos, que nós assistimos, e a sociedade naturaliza esta situação. E o governo faz olhos que não enxerga. Aliás, nós temos um presidente da República, o mais alto grau de poder no país, em que a misoginia faz parte da sua conduta. Quando ataca uma jornalista de forma tão agressiva, um apelo sexual, quando nos envergonha ao tratar aquela jornalista recentemente como tratou parlamentar aqui no Congresso Nacional, isso só faz com que a violência também se naturalize. Quando muitos defendem a liberação das armas, nós sabemos que nós, mulheres, somos as mais ameaçadas por essa liberação das armas. Então, nós chegamos a esse momento aqui para dizer que, enquanto nós estamos aqui, senador Paim,
Neste momento, uma mulher está sofrendo o feminicídio. Está morrendo. No Brasil, de 2 em 2 horas, morre uma mulher por feminicídio. De 2 em 2 horas. A cada minuto, uma mulher é violentada. Sofre violência. Se a violência aqui nos dados que a doutora Selma nos apresenta, de que a violência psicológica, emocional, e aí nós poderíamos falar, né, senador, da violência moral e sexual dentro do trabalho, que sofrem sobremaneira. Essa violência é grande, ela é grande. Agora, se a gente colocar, além dessas, os estupros, e estupros de meninas, crianças, e nós estamos assistindo isso, em pleno 2020. Crianças sendo estupradas. E são estupradas e são violentadas por pessoas que estão ao seu entorno, que são familiares, que são pessoas que dizem amá-las. Nós viemos aqui hoje para falar de amor, senador. Porque nós defendemos o amor. E quando a doutora Selma diz que é pela educação, doutora Selma, sim, sem dúvida, concordo. Nós precisamos, desde cedo, fazer com que nasça um novo homem. Nasceu uma nova mulher, mas os homens não estão conseguindo acompanhar o nascimento dessa nova mulher. Por quê? O homem é um ser opressor por natureza? Não, né? Não. O homem é veículo desta sustentação de opressão, de subordinação, que trata a mulher como objeto, coisifica as mulheres. E muitas mulheres não denunciam. Não denunciam. Por dependência econômica, por dependência emocional, afetiva, por vergonha, extrema vergonha, da família, dos amigos, ou por acreditar exatamente que esse homem não é um ser opressor por natureza, ela acha que vai ser a última vez que ela vai ser agredida. Sempre acha que é a última vez. Até que a última vez é a última mesmo, como o vídeo mostrou. Quando ela já está para ter o feminicídio, né? E eu queria chamar a atenção que, se nós pegarmos aqui os índices aqui já apresentados de violência, de feminicídio, ele acomete muito as mulheres não negras, mas a maioria é das negras. E eu chamo a atenção para essa situação, porque se nós olharmos o senador no início dessa audiência, ao abrir, ele aponta, já a partir do seu Twitter, né, senador, dessa situação econômica que nós estamos vivendo, grave, gravíssima, e aponta para o crescimento do desemprego. E se nós olharmos os índices do desemprego, nós vemos que a maioria das desempregadas são as mulheres. Mulheres. Mulheres e as mulheres negras, de novo. Então, tem um recorte nesse nosso debate, tem um recorte na questão de gênero, da questão de raça e da questão de classe. Não tem como a gente abstrair e não falar disso. Embora a gente saiba que a questão da violência da mulher, ela perpassa todas as idades, as etnias, as crenças religiosas, as classes sociais, mas nós sabemos que a maioria está nas mulheres com dependência econômica e nas mulheres negras. Então nós precisamos, a partir de dados, gente, vamos combinar, como se diz no popular, que todos nós conhecemos essas estatísticas. Elas estão estampadas, nós temos uma vasta literatura, observatórios que nos mostram esses dados. E qual é a nossa reação?
eu queria, senador, cumprimentá-los aqui, porque, do ponto de vista do Congresso, dos parlamentares, se tomou inúmeras medidas. A própria Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, nós temos muitas leis. O que nós podemos dizer? Quando a doutora Selma fala que o início se dá lá na educação, que nós devemos também formar as nossas crianças por uma educação respeitosa, que respeite de verdade as mulheres e que nos tratem com as nossas maravilhosas diferenças, mas que nos tratem com igualdade, nós não podemos deixar de falar que como que a gente vai ensinar as nossas crianças quando estamos ameaçados de não podermos falar dentro das escolas, porque o debate, o chamado é escola sem partido, a escola com mordaça, proíbe. Daqui um pouco que a gente possa falar da Lei Maria da Penha dentro das escolas. Esta é a realidade em que nós estamos vivendo. E lembrando que esses crimes todos que nós estamos falando aqui, até pouquinho tempo atrás, eram chamados crimes passionais, não é? Se matava em nome da honra deles. Como nós mulheres não temos honra, né? A honra deles. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a doutora Selma já falou. E aí a gente poderia elencar aqui inúmeras frases dessas máximas que a gente lê nos caminhões, né? Em que nós precisamos condenar como é tratada a imagem social da mulher. Que para vender cerveja tem que ter a mulher ali do lado, de preferência com pouca roupa. Para vender uma moto, um carro, uma roupa. Nós temos inúmeras propagandas, inúmeras músicas que tratam a mulher desta forma. Da forma de naturalizar a mulher como sendo um objeto de mercado, tendo este valor de mercado. Então a sociedade naturaliza, o governo naturaliza, porque hoje qual é o principal problema de enfrentamento à questão da violência? A falta de investimentos. Quantas casas, abrigos nós temos no Brasil? Porque se nós estimulamos as mulheres a denunciar, e nós estimulamos sim, porque são poucos os registros, muito poucos, e a gente aqui já falou das causas, aí a mulher vai lá denunciar, depois de tanto ela ouvir o movimento social, pedir para que ela vá lá e denuncie, ou que a vizinha denuncie, e aí ela volta para casa onde o agressor está, e aí a gente sabe o que acontece, né? Aí o feminicídio. Cadê as casas-abrigos? Nós temos 100 casas-abrigos no Brasil. No nosso estado, 14, senador Paim. 14, somente 14 casas. E eu tenho a honra de ter participado também deste debate, que as primeiras delegacias da mulher no nosso estado, lá nos anos 80, eu estava junto nessa luta, senador, e as primeiras delegacias foi na capital, Porto Alegre, na cidade de Caxias do Sul e na cidade de Canoas. E as casas-abrigos, as primeiras, a Casa Viva Maria, em Porto Alegre, a Casa Viva Raquel, homenagem à saudosa Raquel Graziotin, em Caxias do Sul. Enfim, eu quero aqui dizer que a desigualdade, a exclusão, são marcas dos nossos tempos. São marcas muito profundas. Eu sei que já estou chegando no meu limite, senador, mas eu preciso dizer que, em função de toda essa realidade, no Rio Grande do Sul, nós criamos uma força-tarefa. Uma força-tarefa que foi... os proponentes dessa força-tarefa foi o deputado Jefferson Fernandes, deputado estadual, a deputada federal Maria do Rosário e o senador Paulo Paim. Foram proponentes da criação dessa força-tarefa. Eu tive a honra de representar o senador Paim junto a essa força-tarefa na Assembleia Legislativa. Nós entregamos, senador, esse material
desta força-tarefa esta semana, que eu vou deixar aqui, exatamente na comissão, é uma força-tarefa institucional de combate ao feminicídio criada no Rio Grande do Sul. Nós interiorizamos, fizemos uma jornada em várias cidades, em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul e no final, quase no Natal, no final de dezembro, nós concluímos com a conferência estadual, né, com a jornada estadual. E entregamos esse primeiro relatório, que nós vamos continuar com esse trabalho. E mostrando que esse crescimento do feminicídio no Rio Grande do Sul chama atenção. Chama muito a atenção que agora, já em 2020, nós estamos, senador, com um aumento de 233% de feminicídios no nosso estado, comparado a janeiro do ano passado. É assustador. As mulheres têm medo de sair às ruas, medo de ficar dentro de casa, porque nós temos agressores dentro de casa. É uma situação de epidemia, portanto, em que nós, sociedade, precisamos urgentemente buscarmos respostas. A falta de investimento nas delegacias para que tenha uma rede de atendimento, para que as medidas protetivas solicitadas não demorem tanto para serem liberadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Para que a gente tenha casas-abrigos. A Casa da Mulher Brasileira, esse projeto tão lindo que nós lutamos tanto por ele, infelizmente, a ministra da Mulher abriu mão deste projeto, porque cortaram as verbas e foi silenciado. Então, nós vimos uma falta de políticas públicas que deem conta de que a mulher possa estar no mercado de trabalho, que a gente tenha creche para deixar os nossos filhos, que nós tenhamos casas-abrigos, que nós tenhamos condição de exercer a nossa autonomia. Não existe mais essas políticas públicas. Ao mesmo tempo, nós temos a emenda 95, não é, senador? Que nos cortou educação, saúde, segurança, qualquer investimento nessas áreas. Quem são as mais prejudicadas? Nós sabemos, somos nós, as mulheres. Portanto, quando a gente diz que o Brasil é violento, mas nós sabemos que essa violência tem cara. É diferente a violência com o homem, é diferente para com as mulheres o tratamento, certo? Quer dizer, os dados, eles nos mostram isso, né? Portanto, eu quero dizer aqui, para ir finalizando, senador, de que nós precisamos enfrentar esta epidemia. Nós, mulheres, temos muitas perguntas, mas nós temos algumas respostas também para oferecer, né? E é por isso que, inclusive, neste 8 de março, o Brasil todo homenageou mulheres, sim, como a Maria da Penha, que empresta, né, o seu nome para essa lei, que é uma lei que o mundo todo a reconhece como uma lei de enfrentamento, mas nós também nos oportunizamos desta data para fazermos os nossos protestos, para dizer que assim como nós, as mulheres que estão sendo mortas por falta de investimento em políticas públicas, nós também enxergamos a morte da democracia. Muito forte. E sem ela, nós não temos condição de denunciar. Sem ela, nós não temos condição, exatamente, de estarmos aqui, fazendo este debate, né? Então, a democracia, para nós, é muito vital. Para nós, inclusive, mais para nós mulheres. Então, nós denunciamos nesse 8 de março esse ataque que está sendo feito à nossa democracia. Nós lutamos nesse 8 de março por amor, por liberdade. Nós lutamos para estarmos vivas. Nós lutamos por todas as nossas meninas, pelas mulheres, pela humanidade. Porque quando uma mulher avança, avança a humanidade e nenhum homem retrocede. Por isso, é também este momento de nós aqui usarmos esse espaço privilegiado, senador Paim, para fazermos esta denúncia dessa situação em que vivemos. E, mais uma vez, dizer que nós, mulheres, somos não objetos.
Nós somos, de verdade, sujeitos e protagonistas dessa nossa história de conquistas para o nosso povo. Quando a injustiça, ela se torna lei, a resistência se torna um dever. Nós resistimos. Por isso aqui eu termino dizendo: viva a luta das mulheres, viva a democracia, a igualdade, viva o respeito. Muito obrigada. Tudo bem. Valeu a pena, viu? Porque a comissão não paga passagem para ninguém. Aí quando eu convido ela, senador, como é que eu faço? Daí o gabinete bancou a passagem. Vamos lá. Parabéns, foste muito bem. Eu quero dizer que eu não vou ser rígido com o tempo com ninguém. Não é porque ela é gaúcha que eu vou dar um tempo maior, viu? Ela falou 25 minutos, com mais 3. Mas fosse... Olha, aqui o tempo hoje é de vocês. Ninguém aqui vai engessar o tempo. E depois, nas considerações finais, cada um terá 10 minutos para fazer o seu comentário. E eu tenho algumas perguntas que eu vou encaminhar via o E-Cidadania e 5 projetos que estão aqui na comissão. Um já está no plenário, que há projetos que às vezes não tem como os senadores aceitarem. Volta para mim, que sou presidente. E eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu queria a opinião de vocês sobre esses projetos tranquilamente, como que dizendo: esse não dá, esse dá, esse você deveria dar o parecer favorável. Ok? Então, isso será no segundo momento. Agora, passo a palavra a Joana Dark, Jesus Soares dos Santos, que é advogada e presidente... Não, agora mudou. Agora. Não, aqui, ó, presidente da subseção. Isso, presidente da subseção Samambaia e Recanto das Emas.